Boa noite a todos que estão presentes nos dois planos da vida. Boa noite a você que nos acompanha pelos nossos canais de comunicação, Facebook, YouTube e pela Rádio Ismael. Sejam bem-vindos. Pedimos por gentileza aos que estiverem presentes que coloquem os seus celulares no modo silencioso ou desligue-os. Faremos nossos avisos. A palestra de quinta-feira, dia 3/10, terá como tema Kardec e o Evangelho Redivivo, e o palestrante será Samuel Aguiar. Estamos com inscrições abertas para o GRAEG, Grupo de Apoio Espiritual à Gestação. Este curso contará com os conhecimentos espirituais sobre a gestação, bem como exercícios físicos, fisioterapia, nutrição na gestação, orientações psicológicas, dentre outras. Se você está gestante, conhece alguém que esteja, ou pais que estejam em processo de adoção, venha participar. Faça a sua inscrição no link da bio, no Instagram do Caridade e Fé ou na Secretaria do Centro. O Caridade e Fé, através do Departamento de Estudos e Pesquisas Aplicadas à Sociedade, o DEPEAS, realizará o lançamento da 5ª edição da revista Rivaio. O evento acontecerá no auditório da OAB, que fica localizado na rua 1º de Maio, 1070, no bairro Cantagalo. Será dia 9 de outubro, às 19h30. Estão todos convidados. Faremos agora a leitura de uma das questões do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação de Kardec e uma das obras fundamentais para o estudo do Espiritismo. Hoje veremos a questão 946. Kardec perguntou aos espíritos assim: o que pensar do suicídio que tem como objetivo fugir das misérias e decepções deste mundo? E eles responderam: pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda os que sofrem, e não aqueles que não têm forças nem coragem. As dificuldades da vida são provas ou expiações, e felizes são os que as suportam sem se lastimar, porque estes serão recompensados. Mas, ao contrário, ai daqueles que esperam a sua salvação, daquilo que na sua impiedade chamam de acaso ou de fortuna. Para me servir da linguagem deles, o acaso ou a fortuna, de fato, podem favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde e mais cruelmente. Hoje, Caridade e Fé tem a grata satisfação
de trazer mais uma vez até nós o nosso querido Sérgio Thyssen, que falará a todos sobre os transtornos psiquiátricos. Essa palestra é um oferecimento da Rádio Ismael e Livraria Ediviva. Muito boa tarde. Como vão, meus amigos? Então, estamos juntos de novo. Para mim é sempre uma alegria. Então, nesse domingo, 29 de setembro, nós temos aí a tarefa de estudarmos juntos questões assim que todos sabem são muito delicadas, muito relevantes nesse cenário que nós temos no mundo inteiro. Então, muito obrigado a vocês que dirigem o Caridade e Fé, que trabalham e colaboram nas atividades todas desta casa. E nós, então, hoje vamos considerar alguns aspectos, porque todos vocês têm ideia, entendam de que mundo é esse. Nós temos que lembrar disso nesse início, porque a Terra, planeta de expiações e de provas, não é uma referência de mundo. O planeta este que nós habitamos, vocês sabem, nós somos hoje encarnados 8 bilhões e 150 milhões em 200 países, que é o número aproximado de nações reconhecidas. E nós temos, no dizer de Emmanuel, no livro Roteiro, um contingente na erraticidade, no mundo espiritual, que é ainda maior. Estima-se que tenhamos 14 bilhões de humanos, portanto, desencarnados atualmente, totalizando um conjunto geral de 22 bilhões, que é o que ele apontou no livro Roteiro, da sua autoria, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, edição da FEB. A outra questão é a questão que envolve as particularidades outras deste mundo. A Terra faz parte do sistema solar. Dizem os espíritos que a humanidade terrestre, e é claro que isto tem a ver com a nossa temática de hoje, é a humanidade mais atrasada do ponto de vista moral do sistema solar. Mas também nós não vamos esquecer que nós fazemos parte de uma galáxia de tamanho médio, que é a Via Láctea. Mas para vocês se situarem, estima-se que nós tenhamos 200 bilhões de estrelas, o que seria razoavelmente equivalente que tenhamos 1 trilhão de planetas, sobre os quais nós praticamente não conhecemos nada. Mas se aprendemos com Kardec a hierarquia dos mundos, só dentro da nossa galáxia nós temos uma infinidade de mundos primitivos, de mundos de expiações e de provas, de mundos ditosos ou felizes, de mundos puros. De tal maneira que essa é a questão mais panorâmica, não é? Se nós vamos para a galáxia vizinha, que é a Via Láctea, a coisa fica ainda mais ampla, ela é uma galáxia muito maior, e nós temos lá também toda a pluralidade destes mundos devidamente habitados. Também, supõe-se, com primitivos, expiações e provas de regeneração, como aqui, mundos ditosos ou felizes e mundos puros.
Então, é preciso que nós entendamos que tudo que nós estamos vendo, acompanhando, observando, é próprio de um mundo bastante, eu diria, semi-primitivo, conhecido como expiações e provas. Então, além de ser uma espécie de uma escola primária, o planeta Terra, ele é, vamos dizer, um grande hospital de almas. Nós somos muito imperfeitos ainda e nós temos milhares de doenças clínicas e de transtornos mentais que caracterizam a nossa limitação do ponto de vista evolutivo espiritual. Então, tudo que nós estamos observando agora, de tanta gravidade, se refere às nossas condições. Mas é bom nós não perdermos de vista que o universo de Deus não é aqui como a Terra. Por isso eu dizia que a Terra não é um padrão, não é uma referência de mundo. Na verdade, é um mundo à parte. Existem outros muito semelhantes à Terra, claro, porque a criação divina, quanto aos seus filhos, ela é imensa. E nós nem temos uma ideia do quão ampla, do quão grande ela é. Mas o que importa é a vida terrena. E nós, como médicos, nós estamos verificando que, década após década, nós estamos trabalhando na área médica há quase meio século. Não parece, mas eu estou, e muitos também estão, outros estão se graduando agora, fazendo seus mestrados e doutorados, né? Buscando uma boa formação no que eu chamo a arte de curar, que é a medicina. Mas, como já estamos há algum tempo na área médica, nós estamos vendo um agravamento progressivo da condição da saúde clínica, da saúde física, corpórea, tanto quanto da saúde mental. Então, só para vocês terem uma ideia, nós temos o transtorno de ansiedade. Nós chamamos transtorno de ansiedade generalizada. TAG. O Brasil, entre 200 países, é o país com o maior número de casos do planeta inteiro. Sabe-se isso já há algum tempo. Então, nós temos uma outra questão muito delicada, que é a depressão. É uma verdadeira montanha de casos no mundo inteiro. A depressão, não é somente ela, mas especialmente a depressão, ela é uma verdadeira epidemia no mundo. Não importa o país. Se eu estou na Polônia ou em outros países do leste europeu ou na Europa ocidental, se eu estou nos Estados Unidos, no México, se eu estou no Brasil, na Argentina, na Austrália, se eu estou em qualquer lugar, o que acontece? Acontece que nós estamos vendo um número crescente de casos. Por isso eu usei a palavra montanha, porque o número só cresce. É a questão da depressão. Depressão, como todas as doenças, e também doenças clínicas e os transtornos mentais, tudo decorre da nossa condição espiritual. De tal maneira que nós somos enfermos. A Terra é uma escola, é primária, sim, mas é também, como eu comentava, um grande hospital de almas. Então,
a depressão vem aumentando. E qual é essa questão tão importante? Ela leva a dificuldades muito grandes, porque a maioria dos casos de suicídio, que tem a ver com o nosso tema de hoje, por isso mesmo, tem a ver com, vamos dizer, o Setembro Amarelo, o 10 de setembro, e tanto o mês como o dia são como que relacionados à conscientização e à busca quanto à prevenção do suicídio. Então, o suicídio está profundamente ligado à depressão. Para vocês terem uma ideia, 2/3, 70% dos casos, vamos dizer, de suicídios de fato, eles acontecem em pacientes com depressão. Seja depressão moderada ou grave. Seja, outra curiosidade, a depressão já diagnosticada e, às vezes, até para a maioria dos pacientes, sendo tratada de tal maneira que também existem casos de depressão, portanto, as pessoas estão acometidas deste problema mental, psiquiátrico, mas elas não têm o diagnóstico. E não havendo diagnóstico, não tem a orientação terapêutica. Não tem o colega médico prescrevendo, ao menos como um tratamento farmacológico, até que se possa buscar algo além, o uso dos antidepressivos. Então, não tendo diagnóstico, não tem a medicação, o risco é ainda maior. Então, há uma nítida relação entre uma coisa e outra. É claro que, além da depressão, o problema do suicídio, ele também está relacionado aos distúrbios de ansiedade. Também se relaciona muito às questões da dependência química, que hoje, meus amigos, é uma verdadeira tragédia mundial também. Então, repare, é como se nós estivéssemos percebendo juntos que, assim como a população do planeta Terra vai aumentando, não é verdade? Eu comentei, mais de 8 bilhões. Essa população, ela, vamos dizer, ela é composta, quanto aos encarnados, cada vez mais de um número maior de espíritos, de almas humanas, com maiores dificuldades do que estatisticamente em décadas anteriores. Por isso, nós estamos vendo inúmeros problemas sérios no mundo, todos eles se agravando. Porque, vamos pensar assim, pela ideia espírita da transição planetária, e porque aqui é um grande hospital, no mundo espiritual, a imensa maioria, ela é composta de espíritos enfermos, moralmente desajustados, distantes das coisas básicas, muito mais ligados aos vícios morais do que às virtudes. Os encarnados hoje são a mesma coisa. Então, como o aumento populacional, espíritos com muitas dificuldades antigas estão renascendo, crescendo, crianças, adolescentes, adultos de mais idade, até os idosos. Todos eles, de quaisquer faixas etárias, eles apresentam um percentual de depressão bastante expressivo. E, por ocasião disso, também o número de casos de suicídio ele tem aumentado sobremaneira no mundo inteiro a cada ano. Só para vocês terem uma ideia, uma primeira noção para nós não nos afastarmos, e eu não esquecer de comentar com vocês, é a ideia de que depressão, mas todos os transtornos ou enfermidades mentais,
são problemas do espírito. E no espírito devem ser tratadas e prevenidas. Numa medicina preventiva que conheça as razões espirituais de origem para todo esse preocupante panorama mundial. Então, meus amigos, o que acontece? O número de casos só vai crescendo, não é? E a tendência é continuar crescendo. Mas assim como eu tenho a depressão como a maior causa dos suicídios, a dependência química, como eu comentava, é algo muito delicado. Entende? Eu tenho questões no planeta todo. É um problema muito antigo, mas numericamente ele é muito mais acentuado agora, até porque a população da humanidade só cresce a cada ano. Então, por exemplo, Estados Unidos da América, no ano passado, 2023, 70 mil pessoas desencarnaram pelo uso do fentanil, que é uma das drogas mais comuns por lá, menos comum no Brasil. Mas vocês já imaginaram 70 mil pessoas? Tudo bem que é um país grande e populoso, mas vejam quantas tragédias pessoais. Vejam quantos dramas familiares, quanto sofrimento dos que veem seus familiares, irmãos, pais partirem por causa de uso de drogas. Tudo isso misturado com transtorno mental. Então, para vocês terem uma ideia, eu ia comentar, volto agora. Este ano, de 1º de janeiro de 2024, até hoje, nós já temos 800 mil casos de suicídios. Como no ano anterior, quando chegarmos em 31 de dezembro, nós vamos ter mais de 1 milhão. No ano anterior, 1,050 mil. Isso não é uma tragédia incalculável? Quando nós olhamos de uma maneira panorâmica, fora a tragédia individual, familiar, pessoal. Por isso, o Setembro Amarelo. Por isso, algo que é para o ano inteiro. O setembro é amarelo, mas essa conscientização, essa preocupação, essa dedicação à prevenção, ela é algo para ocorrer o ano inteiro. Só para vocês terem uma ideia, existe uma especialidade médica dentro da psiquiatria, e ela se chama suicidologia. Porque são colegas que estudam mais essa temática do que outras. Claro que quem estuda suicidologia estuda ansiedade, estuda depressão, estuda dependência química. Mas são psiquiatras, então eles conhecem tudo dos transtornos mentais. Mas eles são mais voltados para este drama que preocupa toda a saúde pública do planeta Terra, país por país. Do Oriente ao Ocidente, Hemisfério Norte e Hemisfério Sul. O drama é o mesmo, com algumas variações de nação para nação. Antes da pandemia, Organização Mundial da Saúde, 2019, nós tínhamos um caso de suicídio para cada 40 segundos. Vocês já imaginaram isso? O que aconteceu com a saúde mental do planeta durante a pandemia, por causa do isolamento social, do lockdown, por causa da perda de empregos, por causa do luto e da morte, da desencarnação de pessoas de todas as idades, não é? Impactando
o equilíbrio e a saúde mental dos familiares. Então, hoje em dia, eu fiz essa conta há uma semana atrás. Nós temos um caso de suicídio para cada 33 segundos. Então, meus amigos, tudo isso é muito sério em função do quê? De quem nós somos. É claro que existem bilhões de pessoas com relativa saúde mental, mas nós temos bilhões de pessoas com problemas médicos de todo tipo e problemas espirituais, problemas morais, problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, e dentre eles a preocupação com a depressão, a ansiedade e a dependência química, que são os 3 contextos mais ligados ao suicídio. Mas tudo é sério, porque em tudo isto, e para todos, especialmente, nem tanto nos casos mais leves, mas nos casos moderados ou graves, há sofrimento. E quem é que adoece? Não é o cérebro. Nunca foi. Na depressão, por exemplo, e no autismo, em qualquer problema da saúde mental, se é de uma natureza mais grave, há modificações no cérebro. Por exemplo, na depressão, há o que se chama de redução dos neurotransmissores cerebrais. Dopamina, ocitocina, adrenalina e outros. E os psiquiatras que não têm ideia da espiritualidade, da ideia do paradigma novo, que é o paradigma na medicina, que é o paradigma espiritualista, eles continuam crendo que o que existe é o corpo, é a questão biológica, e de que problema mental é problema cerebral, seja pela neuroquímica diminuída, seja por algum outro mecanismo, como nós encontramos quando estudamos o autismo. Mini colunas cerebrais modificadas, atípicas, aumento da inflamação no cérebro, tanto quanto outras questões que foram sendo verificadas no cérebro das crianças, dentro do TEA, que é o transtorno do espectro do autismo. Então, tudo isso é delicado, mas as origens são espirituais. Quem modifica a neuroquímica, quem modifica, por exemplo, a hiperexcitabilidade das redes neurais na cabecinha, no cérebro, no encéfalo das crianças com autismo, tudo isso é secundário. O problema principal é a natureza da alma, é a condição da alma, que tem toda uma história de vidas anteriores. E essa história de vidas anteriores tem a ver com as transgressões às leis de Deus e os problemas kármicos, que começam pelas nossas escolhas, pelos nossos pensamentos, pelas experiências humanas de diversas encarnações, em que nós fomos, em regra, criando dificuldades para os outros. E, às vezes, dificuldades muito sérias. Por isso, a ideia de que medicina, doença, transtorno, tudo isso é decorrência dos aspectos kármicos. Problemas médicos são efeitos, são legado, são consequências de tudo que nós já fizemos outrora. E a saúde mental, do mesmo modo. Uma saúde mental íntegra, preservada, também é decorrência, vamos dizer, de uma estabilidade emocional, moral, psicológica, que também é consequência
dos nossos pensamentos, escolhas, ideias, ideais, da nossa história. Então, meus amigos, nós estamos vendo toda uma mudança de paradigma. Eu até diria, já muito tarde, mas o paradigma de uma medicina multimilenar, perdão, sempre foi materialista, mecanicista, cartesiano. Daí os médicos do mundo inteiro, uma grande maioria, só enxergam a célula, o tecido orgânico, a biologia de cada órgão e de cada sistema orgânico. Mas isso é fruto de uma ignorância milenar. Mas isso está mudando, só para vocês saberem. Um tema que nós estamos estudando tem a ver com isso, chama-se religiosidade, espiritualidade em medicina e, sobretudo, em psiquiatria. Tanto é que nós estamos vendo e temos participado e levado a experiência mediúnica, espírita, de cuidar de casos dos mais variados transtornos mentais através do binômio da medicina espírita. Leia-se, reuniões mediúnicas sérias, como dizia Kardec, abrindo caso a caso, seja de pessoas deprimidas que já tentaram suicídio 2 ou 3 vezes, sejam de pessoas que tenham dependência química, sejam outros que tenham pânico, bipolaridade, crianças com TDAH, com autismo. Então, nós cuidamos a partir do acolhimento fraterno, presencial ou online, ou como médico, porque as pessoas também me procuram para que, como médico, eu possa ajudá-las. Na medida em que eu percebo do que se trata, não é? Da interação com cada paciente, nós imediatamente vamos buscar a ajuda da casa espírita. Qual é o primeiro aspecto do binômio? Desobsessão. Não é uma reunião de desobsessão, vamos dizer, com uma abordagem mais superficial. Entende? Porque as reuniões mediúnicas no movimento espírita variam imensamente. Tudo depende de quem? Depende da equipe encarnada, envolvendo dirigentes, médiuns de apoio e médiuns ostensivos. Mas, sobretudo, ou tanto quanto, da equipe desencarnada, que dá cobertura aos atendimentos. Ela também tem que ser progressivamente mais preparada e mais competente, porque as questões da saúde mental, quando nós abrimos de cada caso, elas têm a ver com questões complexas, delicadas, envolvendo aspectos de vidas anteriores que precisam ser contempladas e modificadas. Ao mesmo tempo, logo depois disso, nós temos o segundo aspecto, que é a fluidoterapia espírita. É o magnetismo de cura de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, que, aliás, era um excelente magnetizador, contemporâneo dos melhores magnetizadores da França, todos eles como que herdeiros de Mesmer, do mesmerismo, que é, vamos dizer, aquele que deu origem a um magnetismo que não é semelhante, apenas se fez uma analogia, não é semelhante ao magnetismo dos ímãs, da aurora boreal, dos trens de levitação magnética, da ressonância nuclear magnética, como exame de imagem em medicina. Esse é um magnetismo da física clássica,
do eletromagnetismo ainda do final do século XIX, que é o século de Kardec. Na verdade, é o magnetismo mesmeriano, que tem a ver com o passe magnético, tem a ver com a corrente magnética, tem a ver com o toque magnético. Tudo isso é ciência. Kardec conheceu a corrente magnética. Eurípides Barçanufo trabalha nos ajudando sempre. E ele é como um pai do toque anímico ou toque magnético. Tudo isso é ciência. Espiritismo é ciência. Ciência do espírito. Ciência mediúnica. Tanto é, eu não sei se vocês já me viram falando disso antes, vocês podem encontrar no YouTube, na internet, o que eu chamo de psiquiatria mediúnica do futuro. Que, na verdade, nós já estamos praticando, exercendo, ajudando os pacientes há anos e anos. Por quê? Por causa da base kardeciana, por causa de André Luiz, de Emmanuel, de Humberto de Campos, por causa de Manuel Filomeno de Miranda e por causa de outros autores. Não vou me estender agora, mas existem questões muito lindas para nós aprofundarmos, quem sabe num seminário presencial, não é? Em Parnaíba, todos juntos. Outra ideia para nós aventarmos com vocês hoje é que nós estamos participando desde 2008, portanto, há 16 anos. Uma vez estivemos em Beijing, na China, Congresso Mundial de Psicoterapia. E lá nós fomos levando pela primeira vez, por sugestão de um psiquiatra amigo da Argentina, a experiência e o estudo científico analisando um conjunto de casos, mostrando o que era cada caso e o conjunto antes e depois. Todos esses casos de pacientes com transtornos mentais. Pois bem, depois eu estive em Madrid, em 2014, Congresso Mundial de Psiquiatria, pela Associação Mundial de Psiquiatria. É o mais alto fórum da psiquiatria mundial. E naquela altura, eu já levei 2 trabalhos. Um sobre transtornos mentais de uma maneira geral e outro sobre o TEA, porque o nosso número de casos de autismo, ele é muito grande e ele é crescente. Como se você estuda a estatística do Centro de Controle de Doenças em Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos, você vai ver um crescimento exponencial do número de casos. Há 10 anos atrás, era um caso de autismo para cada 68 crianças nascidas normais. Foi aumentando, aumentando. No ano passado, 1 para 36, quase dobrou em uma década. O que é isto? Transição planetária e a necessidade da reencarnação de espíritos que trazem questões espirituais pendentes, seríssimas, obviamente kármicas, para receberem todo o amor dos pais, toda a abordagem multidisciplinar que se oferece a essas crianças, jovens e hoje em dia adultos também, para que eles tenham os benefícios, mas, sobretudo, tenham uma nova encarnação, onde eles vão viver certas nuances e circunstâncias com vistas à sua melhora do ponto de vista moral e espiritual. Então, meus amigos, a última vez que nós estivemos num congresso destes
foi antes da pandemia, em Lisboa, 2019. Em 2019, porque ainda não tinha pandemia, tinham 6.000 psiquiatras de praticamente todos os países do mundo. E eu fui levando de novo uma pesquisa, uma estatística para o antes e o depois dos cuidados pelo binômio da medicina espírita quanto ao TEA, e um outro para pacientes de um modo geral com depressão, ansiedade, toque, bipolaridade, pânico e assim por diante. Outra observação para vocês, meus amigos. Todas as vezes, desde Beijing, China, que eu enviei propostas de pesquisas científicas, com metodologia, que eu digo, científica, médica, de atividades espíritas desenvolvidas nos centros espíritas que nós trabalhamos, os comitês científicos sempre aceitaram, porque esses comitês, eles são feitos por estudiosos, são compostos por colegas médicos que sabem duas coisas. Uma, as limitações de uma psiquiatria atual que é totalmente farmacológica. Ela se baseia, se tem ansiedade, ansiolítico. Se tem depressão, antidepressivo. Se tem psicose, surto esquizofrênico, drogas, medicamentos antipsicóticos. Ou seja, não há nada além disso. Claro que tudo isto é bom, porque ajuda na amenização dos sinais e sintomas de um transtorno psiquiátrico qualquer. Mas essa é uma medicina que cuida só dos efeitos. Ela é importantíssima, mas ela é superficial. E nós temos que buscar as origens. Quem é que nos mostra as origens desses problemas? A doutrina espírita, como um todo. O trabalho de Kardec, o trabalho da espiritualidade do Consolador Prometido, doutrina espírita. Quem é que estava ali, junto de Kardec o tempo todo? O Espírito de Verdade. Quem é o Espírito de Verdade? Jesus de Nazaré, governador da terra, modelo, guia, co-criador do mundo. Esse é um outro tema para nós vermos outro dia. Jesus, nem Deus, nem homem. Mas o que eu queria comentar com os amigos é a ideia de que nós precisamos dessa mudança de paradigma para um paradigma espiritualista. Por isso que religiosidade / espiritualidade, as duas maiores especialidades médicas, onde essa mudança paradigmática está presente, uma é a cardiologia, que é a minha área, e a outra é a psiquiatria, que hoje em dia, eu brinco dizendo, é minha área também, por causa da demanda. O que mais nós temos visto que nos pedem ajuda à casa espírita, ou até como profissional de saúde também, são pessoas de quaisquer idades com transtornos mentais. Quantas vezes com não só ideações, mas tentativas de suicídio? Tudo muito sério, meus amigos. Mas eu gostaria de também lembrar com vocês que a humanidade da Terra, ela é muito acanhada do ponto de vista evolutivo. Tanto é que, numa estimativa, 85% a 90% são reencarnações compulsórias por aqui. O que também é uma indicação das dificuldades dos nossos espíritos.
Nós não temos o controle. Os que têm um controle razoável são 10%. Mesmo assim, elaboram projetos reencarnatórios muito bem elaborados, mas precisam da chancela de espíritos muito preparados, elevados. Então, 85% reencarnações compulsórias, 10% não é, espíritos de uma boa condição que fazem seus projetos e levam eles adiante. E 5% são aqueles com um desenvolvimento moral, espiritual incomuns, tanto é que são 5%, e que quando decidem reencarnar, eles elaboram todo o projeto e não precisa de ninguém para aprovar. Eles têm a estatura moral para decidirem por eles próprios. Então, isso também tem a ver, meus amigos, com a ideia de que mundo é este. Agora, eu não vou deixar de comentar com vocês que a questão do transtorno mental, ela vem, como nós tínhamos dito antes, não é? Da nossa origem, das nossas condições. Que espíritos que nós somos. As nossas deficiências morais. Meus amigos, vocês ouviram falar daquilo que nós chamamos de a tríade devastadora. Qual é a tríade devastadora? O orgulho, o egoísmo e a vaidade. E eu ainda somo a indiferença. De tal maneira que isso está por todo lado, em cada um de nós. Claro que em graus variados, mas essa é a nota tônica de uma humanidade, como disse Emmanuel, de 22 bilhões de seres humanos. De tal maneira que nós não podemos deixar de associar todas as dificuldades que nós temos vivido às nossas questões morais. Então, vocês vão ver isso o tempo todo, no próprio contexto íntimo de cada um, quando nós buscamos o autoconhecimento para, nos conhecendo melhor, termos a ideia de algo que nos estimule a reforma íntima e a educação dos sentimentos. O que nos está faltando? Sobram os vícios, e com os vícios nós transgredimos as leis de Deus o tempo todo. E o que nos tem faltado? As virtudes, a compaixão, a empatia, a solidariedade, a humildade, o respeito à vida alheia, a caridade desinteressada, a fraternidade legítima, deixando rótulos de lado e procurando as essências. Então, meus amigos, é tudo uma questão desse equilíbrio-desequilíbrio entre, vamos dizer, vícios e virtudes. Enquanto a humanidade, enquanto cada um de nós formos mais viciosos do que virtuosos, nós estamos deixando para nós um legado de sofrimento. E o nosso perispírito, antes de nós reencarnarmos, ele já é modificado pelos nossos erros antigos. Por isso que nós costumamos lembrar de uma expressão que não é nossa, de que o perispírito, na verdade, tem uma importância fundamental para uma nova medicina. E a outra ideia é a ideia do corpo físico,
inclusive o cérebro biológico, como mata-borrão da alma. Então, meus amigos queridos de Parnaíba, ninguém sofre de graça. Ninguém sofre sem motivo. As leis divinas, obviamente, são impecáveis. Por isso que a casa espírita, a doutrina espírita, os autores de qualidade dos seus conteúdos e publicações, tudo isso é de relevância, o trabalho público doutrinário, o acolhimento fraterno na casa espírita, na medicina, na vida. Se alguém senta do nosso lado, seja numa praça, seja no metrô, numa cidade que tenha metrô ou transportes públicos outros, e começa a conversar, falar de si, tenhamos paciência e escutemos. Dependendo do que a pessoa narra, você pode sugerir que procure o centro espírita, procure um profissional de saúde, porque você percebe que aquela narrativa é uma narrativa que amanhã pode significar uma situação delicada de um transtorno mais grave e até de tentativa de suicídio. A outra ideia é a ideia de evangelho no lar, evangelização da infância e da juventude. Tudo que nós temos aprendido no âmbito da literatura espírita cristã. Tudo é benéfico. Só tem um detalhe importantíssimo. Nós espíritas no mundo, nós somos hoje 0,0007% da população. Nós somos um grão de areia numa praia. Então, vejam, não é porque nós, como espíritas, estudamos, conhecemos um pouquinho melhor essa temática, que nós vamos achar que isso basta. Por isso que não podemos ser indiferentes, achando que se estamos bem, menos importam os outros. Pelo contrário, porque do contrário nós não estamos bem coisa nenhuma. Porque a indiferença é um vício moral. Então, meus amigos, nós temos que nos abraçar e refletirmos isso tudo e lembrarmos de Emmanuel, naturalmente pelo Chico, o cisco de Deus, quando ele dizia que a maior caridade que nós espíritas podemos fazer é a sua divulgação. Mas ele deixa bem claro, a divulgação pela palavra e a divulgação pelo exemplo. Porque falar é fácil, mas exemplificarmos por nos termos tornado um pouco melhores do que na véspera é outro departamento. Outra observação, talvez, para nós concluirmos por hoje, é a ideia, voltando à questão de que mundo é este? Meus amigos, nós estamos vivendo uma época em que, por causa do agravamento, pelo número de espíritos andrajosos, limitados moralmente, que estão naturalmente reencarnando como algo importantíssimo desse processo evolutivo da Terra, nós temos, meus caros, outros problemas. Se nós temos, estatisticamente, só este ano, 800 mil casos de suicídios, nós temos milhões e milhões de pacientes com transtornos mentais. Mas, na mesma fonte, nós temos hoje, 29 de setembro,
32 milhões de abortos provocados aqui, claro, no planeta Terra, de 1º de janeiro até hoje. O que vocês acham que é a repercussão para os autores, para os que lidam com isto, sejam as mães, os pais, os profissionais de saúde, as indústrias farmacêuticas? 30 milhões, nós vamos chegar a 40 em dezembro. O que vocês acham que isso gera para o mundo espiritual da Terra? Para cada vítima? O que vocês imaginam com a psicosfera da Terra por causa de dezenas de milhões de abortos induzidos cada ano? É como Madre Teresa de Calcutá um dia deixou, na opinião dela, bem clara a ideia dos abortos com as guerras, das guerras com o transtorno mental. E nós podemos fazer essa mesma analogia. Nós estamos aqui conversando, fazendo um breve estudo doutrinário, e nós temos 42 mil mortos na Palestina, antes de completarmos um ano. A maioria, mulheres e crianças, e também idosos e homens civis. Agora, nós temos a questão do sul do Líbano. Só nessa semana, 2 mil mortos. Nós temos a guerra da Ucrânia, a invasão pela Rússia. Nós temos o drama em Mianmar. Nós temos guerra civil no Sudão, no Haiti. O que isso denota? Quando a Palestina e o sul do Líbano, por exemplo, e os outros, são invadidos de maneira cruel por certas nações, empoderadas do ponto de vista armamentista. Tragédias, psicosfera enegrecida pelo sangue derramado e pelo ódio dos invasores. Tudo isto tem consequências. Eu, às vezes, lembro, nós temos mais de 5 mil anos de história escrita da humanidade. Nunca tivemos 100 anos de paz. Desde o Império Otomano, do Império Romano, culminando agora, porque somos os mesmos, com tragédias coletivas. Tudo isso tem um preço altíssimo. Vocês já imaginaram aqueles que serão degradados? Porque Jesus deixou muito claro. O que ele deixou claro? Que o joio cresceria junto do trigo, mas que chegaria a hora que esse joio, que não tivesse conseguido se tornar algo semelhante ao trigo, viveria a transmigração. A transmigração, a transição planetária, se você for ler o capítulo 18 de A Gênese, o capítulo 18 tem o título Os Tempos São Chegados. A Geração Nova, mensagem de François Arago. Milhões já foram embora. E dezenas irão embora. Por quê? Porque não se recuperarão no prazo estabelecido pelo alto. De tal maneira que, aí sim, nós vamos ver que os herdeiros serão mansos e puros de coração, dentro da relatividade do que isso significa. Então, para o mundo dos degredados, lembrando de João Batista, o Senhor dos degredados,
como numa mensagem de Blaise Pascal na FEB, tudo isso é do conhecimento dos que dirigem a Terra. E mais dia, menos dia, bilhões irão embora. Há uma estimativa de que restarão menos da metade. E, portanto, mais da metade já estão indo e irão nos próximos séculos, dentro da programação de Jesus e da falange sagrada dos Espíritos do Senhor, que o auxiliam para os êxitos devidos quanto ao progresso da Terra. E eu, por último, me lembro da Revue Spirit, Revista Espírita, quando, numa altura, os benfeitores espirituais dizem numa mensagem, se nós quiséssemos saber o que marcaria a transição planetária, a loucura. O transtorno mental, dito com uma palavra daquela época, inclusive o suicídio, inclusive de crianças. Então, o bullying, o uso de tablets, telefones celulares e o que circula nessa web, que tem toda uma parte própria de um mundo de expiações e provas, também seja esse tipo de tragédia. Então, meus amigos, tenhamos esperança, tenhamos fé, sabendo que este mundo não está à mercê do acaso e que nós temos governo e que Jesus está no leme. Muito obrigado, meus amigos, pela oportunidade de estarmos juntos nesse domingo, o último de setembro. Que Deus nos permita novos encontros online e encontros pessoais para que os abraços sejam mais gostosos. Agradecemos imensamente ao nosso irmão Sérgio Thyssen pelos ensinamentos que nos trouxe na noite de hoje. Pedindo a Jesus Cristo que o abençoe muito e sempre, para que possa nos trazer muito mais ensinamentos como este. Muito obrigado. Obrigado eu, meus amigos. Agradecemos a Rádio Ismael que fez a transmissão da palestra. A Rádio Ismael é a web rádio do Caridade e Fé, com programação diária, disponível no site e no aplicativo, onde você encontra orientação e consolo 24 horas por dia. Passaremos agora para o momento do passe. Aos que vêm pela primeira vez, o passe é uma doação fluídico-magnética voltada a todos que têm interesse, ou seja, tomar o passe não é obrigatório. O passe acontece nesta sala, que é ao lado direito deste palco. As luzes serão abaixadas para uma melhor concentração. Aguarde sua vez em silêncio. Aos que trouxeram água, ela será fluidificada. Os trabalhadores da cantina, da livraria, do brechó e recepção têm prioridade no passe para que eles possam retomar aos seus postos. Pedimos, por gentileza, aos que estão mais atrás que seguem mais para frente, para que as pessoas que vêm dos estudos não passem à frente dos que já se encontram aqui. Faremos agora a nossa prece final. Da mesma forma que no início, nós pedimos a quem achar melhor, sim,
Feche os olhos para que haja uma concentração mais tranquila, mais bem feita. Busquemos ver diante de nós a imagem do Cristo nesse momento, a nos auxiliar a cada momento, todas as formas que nos auxiliam. Digamos assim, buscando alimentar a paz no nosso íntimo, a perseverança, a humildade, a paciência. Envolvamos os nossos parentes que nos aguardam o nosso retorno em casa, os enfermos, as criaturas que estão nos ambientes de dificuldade nesse instante, nos presídios, na drogadição, na sarjeta, na prostituição. Envolvamos aqueles que estão com os nomes colocados no livro de oração, encarnados e desencarnados, para que todos possam receber nesse instante o auxílio necessário para as suas dificuldades e enfermidades. Amado Mestre Jesus, ouve a nossa súplica nesse instante, quando nos colocamos diante de Ti, pedindo que nos dias que se seguem, nós possamos estar em paz, compreendendo aquilo que nos cerca, que reconhecemos como dificuldade. Sabemos que tudo o que nos acontece faz parte de uma construção nossa, na vida presente ou em vidas que vivemos no passado. Abençoa-nos, Senhor, dá-nos paz, luz, compreensão. Ensina-nos a usar a paciência que nos concede desde o momento da criação. Que nós, ao retornarmos aos nossos lares, possamos encontrar os nossos sadios, alegres, de braços abertos a nos esperar. E que os fluidos aqui adquiridos possam ser divididos com todos aqueles que lá estão. Obrigado, Senhor, por tudo que nos tem dado, por tudo que nos dará, por merecimento ou necessidade. Em Teu nome, em nome dos mentores espirituais desta casa, damos por encerrada essa doutrinária da noite de hoje. Muita paz e muita luz a todos no retorno aos vossos lares. Assim seja, graças a Deus.